De volta com o nosso Band Cidade, aqui na tela da TV Sucesso. Eu sou o Paulo Carneiro com você até as 2h30. Faz o seguinte, não me deixa sozinho não. Você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, sugerindo pauta, participando da nossa enquete, mandando a foto do seu prato e, claro, de olho no Carneirinho, quando ele pinta aqui para você levar R$100 em grana viva. Meu povo, você que gosta de esporte, e a maioria das pessoas que estão ligadas na Band, elas curtem o esporte, vem aí a Liga Europa, começa na quarta-feira, 1:20 da tarde, aqui na tela da TV Sucesso, com a narração do Theo José, né? E também ao lado do Neto. Vai ser uma competição sensacional. O Porto já joga na quarta-feira, inclusive o Porto é um dos cotados aí para ganhar o título, né, da Liga Europa, é um dos favoritos, e você vai acompanhar na narração emocionante, né, do Theo ao lado do Neto, vai ser sensacional. Inclusive, quarta-feira a gente vai terminar o programa um pouquinho mais cedo, mas para ficar de olho, né? Vamos ficar de olho aí na Liga Europa, aqui na tela da TV Sucesso. Fechado? Deixa eu trazer para você uma informação ao vivo, porque um jovem, cara, as imagens são impressionantes. Um jovem foi sequestrado e espancado com pedaços de madeira lá no balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. Nós temos aquelas imagens dos caras descendo a escada com ele. Ó, você tá vendo aqui o momento em que eles chegam, tudo foi filmado pelas câmeras de segurança e o Osvair Santos vai explicar essa história pra gente. Osvair, eu até falava aqui que esse me parece que é o segundo sequestro que a gente mostra nos últimos 15 dias. O primeiro com uma ligação ali com a agiota e tal. Esse, pelo menos a informação que chega pra gente no primeiro momento é que tem ligação com o tráfico de drogas. Essa informação foi confirmada pela polícia? Boa tarde pra você, bem-vindo ao nosso Band Cidade. Boa tarde para você, para todos que estão acompanhando o Band Cidade. Informação confirmada, procede sim essa informação, viu, Paulo Carneiro? O rapaz de aproximadamente 18 anos foi duramente espancado. Imagens de câmeras de segurança mostram 3 indivíduos chegando em um carro, adentrando a casa dele e espancando o rapaz. Na sequência, eles descem as escadas e continuam a espancar esse jovem dentro do carro dele. Eram 3 pessoas. Esse jovem confirmou que realmente se tratava de uma questão de dívida de drogas. Vamos ouvi-lo. 3 indivíduos sequestraram a vítima, levaram para um local ermo. Lá torturaram a vítima com um pedaço de madeira. E as equipes então do 13º começaram a diligenciar para localizar a vítima e qualificar os supostos autores. Conseguiram, as equipes do 13º, por meio da força tática, conseguiram localizar a vítima e, a posteriori, continuaram as diligências, identificando os autores e logrando êxito em prendê-los no setor Recanto do Bosque. Vocês acompanharam aí um vídeo da Polícia Militar, né, sobre esta ocorrência. O jovem também falou que se tratava da questão aí de dívida de drogas. A mulher desse rapaz, ela negou tudo, né? Disse que não teve nada disso, numa tentativa de acobertar o fato. Só que minutos depois a Polícia Militar descobriu que se tratava realmente de algo que ela estava tentando negar e encobrir. O que aconteceu? Esse jovem, esses 2 suspeitos foram presos e estão sendo acusados de sequestro, tortura e lesão corporal. O carro e o aparelho celular que estavam em posse deles foram apreendidos pela Polícia Militar. O caso foi remetido à Polícia Civil, que vai investigar o caso. Eu retorno ao estúdio do Band Cidade com você, Paulo Carneiro. Obrigado, Osvair, pelas informações, viu só? Aí é aquilo que a gente fala, né? É claro que quem tem que fazer o trabalho é a polícia e tal, mas o caminho do crime é um caminho estreito, tal da droga, e aí tem que ver em que situação esse jovem, né? A gente tem aí dívida, e meu irmão, dever o tráfico de drogas, quem deve pro tráfico tem uma sentença de morte assinada, né? E aí quando você tá, e os caras que estão dependentes químicos completamente na noia, sabe, entregues à droga, o cara não tem noção, o cara pega a droga e não sabe como vai pagar. Inclusive tem um momento aí que ele fala aqui com os policiais, escuta só, o cara foi espancado e a tal da droga é o ponto central disso tudo, escuta só. Dívida de drogas, entrar lá dentro de casa, 3 caras me pegaram, me amarraram, todo tempo falando que ia me matar. Eles botaram dentro do carro, me levaram para um lugar cativeiro, me atendendo o carro todo, até que eu dei conta de se libertar. E a Polícia Militar foi lá e conseguiu pegar eles. Bom,
Paulo, você tá defendendo... Não tô mostrando aqui uma situação, até porque se tem droga no meio, quem resolve é a polícia. Então você que tá me acompanhando, se você, sei lá, é usuário, tem uma ligação com o tráfico de drogas, quem deve os traficantes, eu vou te falar, você tem que agradecer a Deus por estar vivo. Porque os caras não deixam escapar não, irmão. Os caras não deixam escapar não. Quando o Tribunal do Crime bota a mão é pra matar, né? E você tem que ficar ciente disso, para você que entra nessa da droga, né? Deixa eu falar agora sobre uma apreensão de quase meia tonelada de pasta base de cocaína pela Polícia Rodoviária Federal. A droga foi apreendida em um caminhão no bairro Petrópolis, aqui em Goiânia. Olha isso, estava no caminhão aqui em Goiânia. A Wélida Campos vai contar essa história pra gente. Os vídeos divulgados pela polícia mostram os cães farejadores em meio à carga de feno em um caminhão à procura da droga. Quase meia tonelada de pasta base de cocaína embalada em sacos plásticos foi apreendida em um galpão na GO 060 no bairro Petrópolis, em Goiânia. A apreensão aconteceu depois de troca de informações entre as polícias Federal e Rodoviária Federal sobre um caminhão suspeito vindo do Tocantins. Na sexta-feira veio a informação de que um caminhão chegaria de Tocantins aqui para o estado carregado possivelmente de ilícito. E deu-se início ali a diligências desde a manhã da sexta-feira. Sexta-feira iniciou-se, conseguimos ali verificar um caminhão suspeito, caminhão andando. Ele entra aqui em Goiânia e entra num galpão de repente. Segundo a Polícia Federal, assim que o caminhão chegou ao galpão para descarregar a carga, os suspeitos retiraram os fenos. Embaixo estava essa lona, que cobria quase meia tonelada da droga. Houve ali informações contraditórias, informações que chamaram a atenção porque não eram compatíveis com a carga. O veículo tinha uma carga de feno e as informações absolutamente contraditórias. Foi necessário chamar os cães, os cães policiais da PRF, para que pudesse agilizar o flagrante. Uma vez os cães participando da ocorrência, rapidamente nós tivemos a certeza de que o ilícito transportado no caminhão era droga. A polícia investiga a ligação da carga com uma possível organização criminosa. O motorista e o responsável pelo galpão foram presos em flagrante e passaram por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira. A gente tem que investigar ainda, continuar as investigações para verificar a localidade que essa droga ia ser levada, a real localidade. Então, e o outro seria o que estava dentro do galpão. As investigações vão continuar para verificar e individualizar as condutas de cada um. Mas a grande quantidade ali pressupõe que se tratar de uma organização. Viu só? Como a gente tem falado de apreensão de drogas, né, hoje no programa aqui, falamos de skunk e tal, agora pasta base de cocaína, parabéns aos policiais, meia tonelada de pasta base, isso tem um preço, né, caro, então a droga escondida aqui em Goiânia e parabéns aos agentes aí da PRF, né? É paz pra gente, quer dizer, pelo menos um pouquinho, né? O trabalho de combate ao tráfico de drogas é enxugar gelo, mas é isso mesmo, e a polícia continua trabalhando. Bom, vamos voltar a falar dos incêndios, que é o terceiro incêndio na Chapada dos Veadeiros em 2 semanas. Dessa vez destruiu uma área aí de quase 3.000 campos de futebol. A suspeita é de um incêndio, mais uma vez, criminoso. A Raquel Alves vai chegar com as informações pra gente. Raquel, mais uma vez incêndio, mais uma vez a suspeita de um incêndio criminoso. É com você. É isso mesmo, Paulo. Mais uma vez, a suspeita é que esses incêndios tenham sido criminosos. O primeiro incêndio foi no dia 11 de setembro, que durou o trabalho ali de 6 dias para combater as chamas. Depois, na quarta-feira passada e agora neste domingo. O incêndio já foi controlado na madrugada dessa segunda-feira, mas ainda há cerca de 100 profissionais ali fazendo o rescaldo. Porque se acontecer novos focos de incêndio, que o combate já comece de imediato para poder esse incêndio não se alastar. Conforme você disse aí, a área atingida até o momento desses incêndios que já ocorreram agora no mês de setembro é de 2.000 hectares, o que equivale a 3.000 campos de futebol. Ali a região da Chapada dos Veadeiros é um principal ponto turístico dos brasileiros e também devido às cachoeiras, às trilhas. Então é triste essa situação porque já essa quantidade de áreas atingidas ali e a gente fica pensando como que as pessoas podem
colocar fogo no local tão bonito ali, que é de todo mundo ali, um local ali de natureza. E nesse combate que aconteceu ontem, foi necessário foram utilizados 2 aviões que lançaram águas nas serras ali afetadas. As equipes passaram toda a madrugada ali tentando fazer esse combate ali das chamas. Que bom que agora essas chamas, esse incêndio já foi controlado, mas os profissionais continuam ali no local e também será feita uma fiscalização para saber realmente se esse incêndio ali, esses 3 incêndios que já atingiram ali a região da Chapada dos Veadeiros, é criminoso. Volto com você. Tá certo. Obrigado, Raquel, pelas informações. A gente continua de olho nesses casos, né? Infelizmente, muitos incêndios criminosos. A gente está torcendo muito para que chova, está chegando cada vez mais perto, né? Você viu ali, a nossa telespectadora até falou agora há pouco, a cigarra já começou a cantar, então é sinal que a chuva vai chegando para tentar amenizar esse cenário horroroso e esses incêndios criminosos. Agora, o que a gente tem que discutir também é o que o poder público vai fazer para que ano que vem, para que nos próximos anos isso não aconteça, esse cenário não se repita. Porque há quanto tempo a gente está literalmente só apagando o incêndio? Há muitos anos, porque falta ação do poder público, e quando eu falo do poder público, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, para tentar combater, se antecipar, seja aumentando o número de fiscalização, aumentando o número de brigadistas, campanhas educativas, enfim, eu não sei, tem que pensar numa série de coisas para tentar minimizar esse cenário, que esse ano, né, você vê aí, cara, enfim, os prejuízos são incalculáveis, tá? Escuta essa, você, meu amigo, minha amiga, você acredita em Deus? Tem gente que acredita em Deus, tem gente que não acredita. O pessoal muito bem. O pessoal que está aí acompanhando a gente falou, Paulo, como é que é, hein? Por que você está falando disso? Porque se você acredita em Deus, às vezes você vai fazer uma coisa errada, você para e pensa, ih, rapaz, Deus está vendo, né? É melhor não fazer, não. Mas tem gente que não está nem aí. Porque câmeras de segurança registraram um ladrão arrombando e furtando uma igreja lá no bairro Recanto das Minas Gerais, na região leste de Goiânia. É impressionante. Ô, Elida, esse aí cometeu o pecado, mas pecadão, né? Foi lá na igreja e meteu uma mãozona. Boa tarde para você. Pois é, a gente fica pensando, será que ele tem perdão? Boa tarde para você, Paulo, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. Pois é, esse caso aconteceu no Recanto das Minas Gerais, aqui em Goiânia, e olha só, a igreja que foi alvo, então, desse criminoso aí, sem respeito nenhum, né, sem nenhum escrúpulos ali, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E olha só, ele aproveitou, né, que as portas ali da igreja eram de vidros, conseguiu forçar a porta, conseguiu entrar, e aí ele levou 2 caixas de som da igreja, que inclusive estava até ali reforçado com correntes, né, e cadeado, e ele estava tão determinado, né, a cometer esse crime que fez todo esse esforço aí para conseguir então quebrar esse cadeado, então romper essas correntes ali e conseguiu levar a caixa de som. Inclusive as câmeras de monitoramento, né, as câmeras de segurança, mostram o momento em que ele passa ali tranquilamente com a caixa, né, realmente despreocupado, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse, né, cometido aí esse pecadão, como você mesmo disse, né. Então a polícia foi acionada, né, mas até o momento o suspeito não foi encontrado. Mas olha só o curioso, é que os moradores ali do Recanto das Minas Gerais estão pedindo socorro, porque eles estão vivendo aí constantemente com a sensação de insegurança, porque essa igreja mesmo que foi alvo desse criminoso ali, não é a primeira nem a segunda, é a terceira vez que é arrombada, que é furtada, né, levada ali os objetos dessa igreja, e não é só essas igrejas não, tá? Todos os estabelecimentos ali comerciais, né, já foram furtados, inclusive até os pedestres, os moradores ali estão vivendo com medo, porque está acontecendo também constantes assaltos, e por isso os moradores estão pedindo socorro ali para reforçar o policiamento, né, da polícia militar ali na região, porque realmente a situação tá muito complicada. E olha só, tá complicado mesmo, né, porque um criminoso desse para entrar, né, furtar uma igreja 3 vezes, esse aí não tem perdão mesmo, né, Paulo? Eu volto com você. Muito bem. Vou te contar uma coisa. Eu não sei nem o que dizer, né? Porque assim, os caras também não estão nem aí, porque a gente conta tanta história aqui que tá difícil concorrer com com a realidade, né? E não tem igreja, fora da igreja, sabe? Os caras estão aí enchendo o saco. Vagabundo, né, rapaz? E sabe o que é pior? Fala!
Atenção, meu povo! Me atrapalhou. Pix do Carneiro no ar vale para você R$100 em grana viva. Eu quero você participando com a gente. Daqui a pouquinho tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, 998-38-1717. Deixa eu trazer agora uma informação que chega lá de Rio Verde, porque um médico atropelou um pastor lá no centro de Rio Verde na madrugada do último sábado. A vítima conversava com outras pessoas quando foi surpreendida pelo carro. Olha só. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta de 2 horas da manhã. O veículo estava vindo desta direção, da rua Niso Jaime Guzmão. E aí entrou aqui na rua Rosulino Ferreira Guimarães. Nesta rua estava a vítima, Edilson Gomes, tinha 30 anos de idade. Estava conversando com outras 2 pessoas na porta de um hotel que fica aqui em frente à Praça 5 de Agosto. O que chama a atenção é que esse veículo não estava numa alta velocidade. Dá para ver que o veículo atinge a traseira do Meriva. O Meriva acaba atingindo o próprio proprietário, que é o Edilson. E depois, na sequência, as imagens mostram aí o veículo Honda Civic passa por cima do Edilson, mais precisamente atingindo a cabeça, o que acabou sendo fatal para o Edilson. É uma situação muito complicada, entendeu? Onde um cidadão médico daqui da cidade, daqui da região aqui, perde o controle do seu veículo. Aparentemente, ele falou para a equipe que tinha tomado, que tinha feito uso de bebida alcoólica, e aí veio aqui numa situação e tirou a vida de um cidadão com a mesma idade dele, ou seja, dirigindo o seu carro, e o que é mais difícil ainda, evade do local sem prestar o devido socorro. A Polícia Militar, ao tomar conhecimento, colocou todos os seus esforços para poder conseguir localizar, prender e levar o mesmo até a delegacia, onde o mesmo chegou lá e foi autuado. Foi tentado fazer todos os exames, mas como não tinha o médico legista no local, ele se recusou a fazer o teste de alcoolemia, provavelmente porque tinha já avisado para a polícia que já tinha feito uso de bebida alcoólica, foi até o hospital, mas o visível dele, o médico não atestou que ele estava embriagado. Aí de antemão foi apresentado ao delegado, onde o mesmo foi autuado. Chama a atenção, né, tenente, a situação aí, porque ele evadiu do local, só que por alguns instantes, a gente não sabe se a ideia dele era parar e ele mudou de ideia, porque a gente vê aí no vídeo, ó, ele encosta um pouquinho, fica ali alguns segundos, de repente sai do local, né? Ele chegou a falar para a polícia por que fugiu, por que não prestou socorro? Acredito eu que, como ele falou que estava embriagado, acredito eu que porque sabia que ia ter que fazer um teste do bafômetro, e tentou ganhar tempo, né? Tentou evadir do local. Mas ele, na situação de médico, ele sabia que ele devia prestar o socorro. Ainda era mais um positivo ali para ele, ali, né? Se ele tivesse ali, prestar socorro, porque acidente pode acontecer. Mas uma vez que ele assume a direção de um veículo e assume que bebeu, que fez o uso de bebida alcoólica, 2 horas da manhã, ele já está assumindo o risco de tirar a vida de um pai de família, que foi o que ele tirou, a vida desse pai de família. Este local aqui, ó, é onde aconteceu o acidente. O que chama a atenção, ainda tem alguns resquícios aqui do carro. Aqui, ó, tem ainda pedaços do veículo, porque foi neste ponto aqui que ele colidiu com a Meriva que estava estacionada aqui neste local. O Edilson, que é a vítima de 30 anos, ele estava à frente do veículo. O veículo desceu esta rua, fez o contorno na praça e evadiu. Mas aí a Polícia Militar foi e encontrou. E a Polícia Civil está investigando este caso. Bom, caso de grande repercussão no fim de semana, nós falamos aí, né? Inclusive, infelizmente, Rio Verde, a gente tem contado muitas histórias de Rio Verde aqui, muito ligado ao acidente de trânsito. Ainda sobre esse caso, esse médico aí do carro passou por uma audiência de custódia e foi liberado. O repórter Paulo Vitor Fagundes conta pra gente sobre essas investigações. Olha só. Que ele foi apresentado na delegacia pela Polícia Militar e ele foi preso em flagrante pelo delito de homicídio culposo na condição de veículo automotor e fuga do local do acidente. Ele foi recolhido ao presídio municipal e depois, passando por audiência de custódia no dia seguinte, foi arbitrada a fiança. A que tudo indica, ele pagou e está respondendo em liberdade. Doutor Jorge, pelo que a gente consegue ver pelas imagens de câmeras de segurança, após o atropelamento, este homem foge do local. Ele chega ali a parar por 2, 3 segundos, dá a entender que desceria do veículo e de repente ele resolve
sair, né, ir embora do local. Isso também deve pesar contra ele nas investigações. Quais são os passos que as investigações vão seguir neste caso? Então, a polícia pretende esclarecer se essa situação for realmente um homicídio culposo na condução de veículo automotor ou se trata de um homicídio doloso por dolo eventual, ou seja, se ele dirigindo de forma anormal, ele assumiu o risco de matar. Então a gente vai precisar ouvir testemunhas, levantar câmeras, né? Tem o resultado da perícia, que foi o local do crime, verificar se ele estava acima da velocidade. O intuito de levantamento de câmeras é ver se ele furou algum sinal antes de chegar ou dirigindo de forma anormal mesmo. Tem a perícia no veículo para tentar identificar totalmente a dinâmica do acidente. E no final do inquérito a gente vai ver se tem elementos para o dolo eventual, vai ser um homicídio doloso. E essas perícias elas devem ser realizadas ainda nesta semana? As perícias provavelmente nessa semana, só que o inquérito, como é réu solto, temos 30 dias para concluir. Então a gente precisa reunir o máximo de elementos nesse prazo que a gente tem para fazer uma investigação boa e conseguir esclarecer o crime. Doutor, quais são as causas que configuraram ali a permissão para que este rapaz pudesse responder em liberdade por enquanto o caso ainda está sendo investigado? Basicamente, o que o juiz aferiu é que ele é primário, ele não tem antecedentes criminais, então ele decidiu que ele poderia responder em liberdade. Mais um caso, e aí eu volto a dizer, né? A culpa não é da justiça, a culpa está na nossa legislação. Os caras encontram brechas para poder libertar quem dirige e mata alguém, né? Não é a primeira vítima, infelizmente não será a última, nós contamos muitas histórias assim e em todos os casos as pessoas estão soltas. Todos os casos. Contei aqui, semana passada, o caso do jovem que foi atropelado em Nerópolis por um cara que estava bêbado. Tá solto. No próximo bloco eu vou te contar uma outra história, porque infelizmente morreu a segunda vítima atacada com uma espada por um covarde em Edéia. Ana Júlia Ribeiro Fernandes tinha 22 anos e estava internado em estado grave. Agora, meio-dia, aliás, 1h e 46 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já.